Então, o assunto que nos traz é organização financeira de um Rotary Club. E a gente fala aqui como rotariano, a gente fala como governador do ano 2019-20, onde tive a oportunidade de conhecer, visitar e conhecer todos os clubes do nosso distrito, né? Também falo sobre como coordenador da equipe distrital de QA, porque o financeiro também pode reter associados, ou não, né? E também como contador, profissional da contabilidade, educador financeiro. Então, eu diria o seguinte, o que deu aqui? Disparou meu... vamos voltar aqui. Bom, nós vamos comentar hoje, abordar o assunto sobre per capitas, né? Per capitas, as obrigações dos clubes, o zelo pela continuidade do clube, que todos nós devemos ter, e todos nós devemos zelar pela continuidade do clube, a garantia da longevidade do servir e a constituição de uma reserva financeira para os clubes. Que cada clube, a gente apresenta uma proposta para que cada clube possa ter a sua reserva financeira. E por que isso? Porque muitas vezes a questão financeira mexe com o rotariano e ela mexe com o quadro associativo. E ela também ajuda a reter associado, né? Principalmente novos. Gera um certo constrangimento quando um novo associado entra no clube e, de repente, tem que passar o chapéu para recolher valor para per capita, né? Então, dá uma má impressão, não fica bem. Então, isso aí também é um ponto que, se o caixa do clube está bem, se o clube tem reservas financeiras, ele suporta isso tudo e ele também contribui para o bem-estar e a retenção de associados. Vamos comentar um pouco sobre tesouraria, caixa de clube e custo rotário. Também vamos comentar sobre distribuição de resultado de promoções, fluxo de caixa, né? Tesouraria. A tesouraria, ela é uma função importante. Não só no clube, é numa empresa, numa instituição qualquer, e até na pessoa física da gente, né? Que não se dá o nome de tesouraria, mas se fala em bolso, né? Ela é composta por recebimentos e pagamentos. Por recebimentos, são as receitas, são denominadas as receitas, as entradas, os ingressos de caixa. E como pagamentos, são denominadas as despesas, as saídas e os desembolsos de caixa. E isso tudo dá uma movimentação de caixa, dá um movimento de caixa, dá um fluxo de caixa chamado o cash flow. Isso aqui, quando se fala em fluxo de caixa, por exemplo, se num determinado mês entra 1.000 e sai 1.000, termina em zero. Só que muitas vezes não é bem assim. Se o 1.000 entrou e sai depois, tudo bem, terminou em zero. Agora, se o seu 1.000 sai antes de entrar o outro 1.000, da onde a gente tira? Então, o fluxo de caixa, a gente tem que começar a observar esse tipo de coisa também. Então, por isso que é importante a gente comentar esse assunto dentro de um clube de Rotary também. No Rotary Club, as receitas se originam das mensalidades dos associados e das promoções dos clubes, certo? As despesas, elas se constituem das per capitas do Rotary Internacional, são duas, né? Das per capitas distritais, da revista Rotary Brasil, e alguns clubes, nem todos, mas alguns clubes pagam aluguel, luz, água, telefone, pagam Zoom,
internet. Então, existe isso. E as despesas de promoções e de eventos. E como contornar isso tudo? O rotariano, ele paga a mensalidade para o clube, certo? O clube cobra a mensalidade dos rotarianos, dos associados, e paga as obrigações, proporcional ao número de associados quando se trata de per capitas, seja do Rotary Internacional, seja do distrito ou da revista. Os distritos, eles cobram as per capitas distritais dos clubes. E a revista Rotary Brasil, ela também cobra as revistas dos clubes. E o Rotary Internacional cobra as per capitas dos clubes. Ele não vem cobrar de mim, Luiz Facina. Não, ele vem cobrar do meu clube, ao qual eu sou filial, né? E como calcular isso? A gente deve fazer uma planilha de custo. O custo, e nela nós vamos encontrar o custo individual do rotariano, tá? E como tem uma diferenciação em nosso distrito, o custo do rotariano quando cônjuge, tá? Quando o casal participa, um dos membros do casal é o rotariano e paga cheio. O cônjuge, ele tem uns abatimentos, nós vamos ver em seguida, tá? E temos que considerar também nessa planilha de custo outras despesas. E isso tudo gera um total. E com isso nós conseguimos apurar, então, o valor da mensalidade. Como calcular um custo rotário? Bom, vamos calcular um custo de um rotariano normal, certo? Então, o que acontece? O Rotary Internacional, ele cobra em dólar rotário 2 per capitas por ano dos clubes. Eu arredondei aqui, $35 em cada uma, dá R$70 por ano. Verdade, uma eu acho que é 34 e a outra é 35,5, é uma coisa assim, tá? Nesse mês de julho, o dólar até deu uma baixadinha, está em 4,94, certo? Então, nós temos um custo, ao Rotary Internacional, cada rotariano paga R$345,80 por ano, considerando o dólar desse mês, de julho de 2021, o que dá uma despesa mensal, ou um custo mensal do rotariano de R$28,82. O distrito, ele cobra em reais 4 parcelas, uma por trimestre, né, de R$40, que dá 160, que dá 13,33 por mês. E a revista Rotary Brasil cobra em reais, uma revista por mês, que são 12, R$8 cada uma, 96, que dá R$8 o custo mensal. Então, isso tudo para um rotariano normal, o custo é 50,15, R$50,15, é o custo do rotariano, considerando o Rotary de hoje, só de per capitas, né? Tá? E poderia ser acrescido se o clube paga aluguel, se o clube paga internet, se paga Zoom, então isso aí já vai acrescentando. Quando o casal é rotariano, tá? Então, um dos cônjuges paga cheio e o outro tem uma diferença. O Rotary Internacional, ele não quer saber se são casados ou não são casados, ele cobra de todo mundo em dólar rotário, os mesmos $70, 28, que dá 28,82 por mês a média, tá? Só que o distrito abona um dos cônjuges. E a revista Rotary Brasil, se a gente mandar um e-mail para lá, eu já fiz isso, inclusive com outros clubes, é bem fácil e eles consentem na hora, respondem na hora o e-mail, tá? A gente informa que fulano
ID número tal. É bom sempre colocar o ID, tá? ID tal e ID tal pertencem ao clube tal, são casados, residem no endereço tal e compartilham da leitura da mesma revista. Nesse caso, só paga uma. Então, o casal só paga uma. Então, nesse caso, o custo de um dos cônjuges, isso quando é o casal, um dos cônjuges é cheio, é R$50,15, e o outro, o cônjuge, então, R$28,82. Essa diferença, ela tem que ser refletida na mensalidade. Praticamente, eu acredito que todos os clubes de nosso distrito usam esse critério, a não ser os clubes de único gênero, né? Que aí não tem esse caso, né? Mas a maioria dos clubes que são mistos e que têm casais, eles adotam esse critério, então, de refletir o valor da mensalidade quando o casal participa de Rotary. E qual o valor ideal da mensalidade do clube? O valor da mensalidade do clube, ele deve ser suficiente para cobrir o custo do rotariano. Certo? Sempre se falou isso. Bom, o que está acontecendo hoje? Hoje, diante da alta do dólar, diante da pandemia, que isso está bastante complicado. Nós temos clubes, tivemos clubes com baixa reserva financeira, ou até praticamente sem reserva financeira, tá? Nós temos promoções dos clubes prejudicadas por causa da pandemia, e nós temos também até associados que muitas vezes estão em dificuldade. Então, nós temos uma situação aqui diferenciada, certo? E, por outro lado, se atrasar o pagamento da per capita do Rotary Internacional em 120 dias, o Rotary Internacional suspende o clube, tá? E se atrasar o pagamento da revista Rotary Brasil, também suspende o clube, certo? Bom, aí nós temos que pensar hoje em dia. Pensar nas obrigações do clube, pensar na retenção de associados, pensar na continuidade do clube, pensar na longevidade do serviço. Por que eu penso isso? Porque muitas vezes, enquanto existe clube, tem servir. Quando não tem mais clube, não tem o serviço. Não tem o serviço rotário naquela cidade. Tá? E muitas vezes a mensalidade não cobra isso tudo. Obrigações do clube, retenção, as obrigações do clube, a retenção de associados, a continuidade do clube, longevidade do serviço. Muitas vezes a mensalidade não faz cobertura disso tudo. Tá? Bom, aí nós vamos entrar no outro assunto agora. Promoções arrecadatórias dos clubes. Como nós podemos tratar isso? Hoje, nós temos, no Brasil, duas correntes de pensamento. Uma que diz assim, as mensalidades devem cobrir todo o custo rotário. Tá? Não se pode retirar recurso de promoções para pagar custo de rotariano. É uma corrente de pensamento. Tá? Nós já temos uma segunda corrente de pensamento que diz o seguinte, o rotariano já paga a mensalidade. Então, a lei já paga para ser rotariano, já paga para trabalhar. Então, além da mensalidade, ele contribui com o seu tempo, com o seu conhecimento e com suas habilidades. Certo? Então, é outra corrente. Então, essa aqui permite que das promoções pode-se reter um percentual de recurso no caixa do clube para formar uma reserva, para contribuir com a Fundação Rotária e também para suprir algumas obrigações. Tá? E aqui nós apresentamos, então, uma terceira corrente. Qual seria a proposta? Proposta seria, dessa terceira corrente de pensamento,
seria formar uma reserva financeira para o clube para 6 a 12 meses. Eu diria que o bom seria 12 meses, né? 12 meses, aí seria mais fácil. Depois que o clube constituiu a reserva, ele pode liberar mais, certo? Bom, e como fazer isso? Claro, todo evento ele tem que ser beneficente, tá? Nós temos que reverter alguma coisa. Mas do resultado das promoções e dos eventos, essa terceira linha de pensamento seria o seguinte: entregar às instituições em torno de 50%, não precisa ser exato, pode ser até um pouquinho mais, mas em torno de 50%, e o restante de 50% se retém no caixa do clube. Aí, qual a pergunta aqui? Mas se o evento é beneficente, por que não doar todo o resultado? Certo? Nós temos que pensar no clube, nas obrigações e na sua continuidade. Por quê? Porque enquanto existir clube, vai existir serviços rotários. Se o clube não existir mais, o serviço rotário também acaba. Então, é uma coisa ligada à outra, né? E aí, outra pergunta, mas por que reter cerca de 50% do resultado em caixa? Para formar um nível de caixa até o nível desejado, tá? Formar uma reserva financeira até o nível desejado. Contribuir com a Fundação Rotária, custear eventos, participação em eventos distritais, que isso é muito importante, né? Os clubes que participam em eventos distritais, dá para perceber, eles são mais ativos, mais dinâmicos, e nós temos clubes que não participam muito de eventos distritais. Então, é preciso, sim, participar. E qual o nível de caixa desejado? Para mim, constituir a reserva financeira. A gente diria o seguinte: entre pelo menos 6 meses a 12 meses. Então, qual é o valor que eu preciso para isso? Se for 6 meses, seria ter hoje em caixa, minha reserva, R$350 por associado. Tá? Se for 12 meses, R$700. Por exemplo, se meu clube tem 30 associados e eu quero constituir a reserva para 6 meses, então 30 vezes 3 vezes 350. Está em torno de 10.500, acho. Né? Se eu quero constituir a reserva para 12 meses, 30 vezes 700, 21 mil. Esse é o valor que eu tenho que estar aí. E manter todas as mensalidades em dia. Aí, com isso, o clube não tem dificuldade de caixa. O clube pode operar tranquilamente, e ele supera tudo, mas sempre procurar manter as mensalidades sempre em dia, tá? Bom, essa é uma proposta que a gente traz para todos os clubes, para que os clubes possam constituir a sua reserva num prazo aí de 2 anos. Se nós conseguirmos isso, é muito bom. Está difícil? Tá, a gente sabe que está difícil no momento, não se pode fazer promoções tá, ainda, né? As promoções são limitadas, são pequenas, né? Mas eu acho assim, ó, cada clube tem que pensar na sua reserva financeira. Bom, o meu clube não tem reserva. Se eu conseguir constituir para 6 meses, está ótimo. Está ótimo. Então, eu tenho hoje condição de ter reserva para sobrevivência do clube para 6 meses. Meu clube tem uma reserva pequena, então a minha meta vai ser chegar a 12 meses, né? E tendo 12 meses, tranquilo. Bom, e vai ser sempre assim? Eu diria não. É só até constituir a reserva financeira desejada. Depois que eu constituir a reserva financeira desejada, eu posso liberar mais. Eu posso reter menos em caixa das promoções e liberar mais para as instituições e tudo isso. Ou
contribuir mais com a Fundação Rotária, porque nós precisamos achar jeito, no futuro, de contribuir cada vez mais com a Fundação Rotária, porque a gente tem visto que nos últimos aí 2, 3, 4 anos, os projetos da Fundação Rotária têm causado um impacto muito grande nas cidades onde os clubes estão situados. E isso é muito bom. Então, nós temos que achar jeito de contribuir mais com a Fundação Rotária. Então, teríamos que achar um jeito assim. Mas e por que tudo isso? Tudo isso, com isso, a gente cumpre com as obrigações do clube, a gente consegue se precaver diante de alguma situação inesperada, por isso que é bom ter a reserva financeira, tá? Isso aqui garante a continuidade do clube e também garante a longevidade do servir, certo? A continuidade do clube ela está intimamente ligada à longevidade do servir, certo? Enquanto existir clube, vai existir serviços rotários. Essa que é a ideia. Assim, o clube fica mais fortalecido, o clube serve melhor, os associados ficam mais satisfeitos e os associados se encantam mais pelo seu clube. Resumindo da nossa conversa de hoje, para finalizar, eu diria o seguinte, foi muito bom a gente conversar um pouco sobre como se formam as receitas dos clubes, sobre as obrigações dos clubes, sobre a constituição de uma reserva. Falamos também que a gente deve zelar, sim, pela continuidade dos nossos clubes, e a gente deve também, com isso, garantir a longevidade do servir, que é o trabalho, que é o objetivo de que existe um clube de Rotary. Falamos que isto ajuda a reter associados também. Se eles estão mais satisfeitos nos clubes, eles se envolvem melhor, eles servem melhor. E fica o desafio, então, para que cada clube possa constituir a sua reserva financeira num prazo aí de 2 anos. Certo? E aí eu termino por aqui, termino dizendo também os tesoureiros que aqui se encontram, que agora há pouco eu olhei no site Meu Rotary, e o Rotary, ele disponibilizou, então, a per capita dos clubes, para todos os clubes, agora há pouco. Muito obrigado pela oportunidade, e eu fico à disposição, né? E obrigado.